Piadas aleatórias em conversas à toa. Rir e chorar por mais. Alô, Carol! Alô, alô. Bem-vindos a mais um episódio. Sabemos que a semana passada não houve, mas foi mesmo impossível. Já estamos de volta para o episódio 6. Fogo, já foram alguns, Carol. É verdade. E não cumprimos nenhum dos nossos objetivos, que era no primeiro mês não mostrar a nossa identidade. Yeah. Já toda a gente sabe quem somos. Principalmente porque já nos viram, porque nós nem éramos para gravar logo vídeos e gravámos. We get too excited. Sim, e já estamos a preparar mais coisinhas novas. É verdade. Andamos sempre a tentar melhorar um bocadinho todos os dias para conseguir trazer-vos melhor conteúdo. Agora andamos a trabalhar em Reels novos, com transições e tudo mais. Algum conteúdo também novo para as redes sociais, de posts e stories assim mais interativos para vocês. E, Carol? Sim, mas tem que ir participando, não é? Não é nós estarmos a fazer coisas bonitinhas e depois não termos comentários nem nada. A Carol já tem uma lágrima no canto do olho, só por dizer isto. Que sensível, que florzinha de estufa. Não, mas nós gostamos sempre de saber o que é que querem ouvir no podcast. Gostamos de saber se estão a gostar. E é isso que os nossos ouvintes podiam dizer. Verdade. Então, Carol, remetendo para o último episódio, já vimos o Ultimatum. Exatamente. Já vimos porque estávamos em falha, não é? Não éramos nós se não tivéssemos visto a série, mas digamos que desiludiu. É assim, não é que eu esperasse muito, ok? Porque eu acho que vou sempre um bocadinho com poucas esperanças para reality shows, para ver reality shows. Eu gostei da parte em que o objetivo do programa é a progressão pessoal. Não conseguia participar, atenção, não conseguia participar. Mas primeiro eu acho que não daria um ultimato assim deste género. Ainda por cima porque havia um ou outro casal que, ok, já namorava há muitos anos. Mas a maioria era a dois, reparaste? E há 1,5, 2. Eu passei o tempo inteiro a dizer, como assim? Devíamos explicar um bocadinho, porque nós não sabíamos antes de desenvolver, porque nós não sabíamos explicar muito bem porque não tínhamos visto. Sim, basicamente, imagina também, a maioria deles tinham a nossa idade. Havia lá muitos com 25 anos também. Sim, mas nem é a idade. O conceito do programa, atenção, não é que eu acho que o objetivo não seja bom e que realmente às vezes as pessoas precisam de perder para saber o que é que realmente querem, mas o conceito de tu chegares lá com uma pessoa, depois ires viver um mês com outra pessoa, escolhida ali tipo numa semana, ou o que é? Sim, porque aquilo basicamente, tu entras lá com uma pessoa e é logo tipo... Adeus, bye bye. Yeah. Basicamente, o casal, um deles faz o ultimato, não é? E Sim, vão ou os casa dois, ou acaba. ou acabam, exato. Vão os dois para o programa, depois chegam lá e têm de passar um mês a viver com uma pessoa que não conhecem de lado nenhum, que escolhem ali na hora porque fazem... Uns encontros durante uma semana, ou o que é? Exato. E escolhem ali na hora com qual é que querem ficar a viver durante um mês para, basicamente... Ser um evoluir. treino, sim, é Exato. um treino para o casamento. Sim, para Viverem com uma pessoa e tudo mais. E depois, ao fim desse mês, vão viver um mês com a pessoa com quem estavam. com que entraram no programa. Só que o problema é, primeiro, houve pessoas que para mim não levaram aquilo a sério. Não sei se viste o último episódio da reunião. Vi. Aquele casal que tinha problemas por causa dos filhos, que ele casou, que pediu em casamento porque entrou em pânico, não digo que o amor não seja real, mas quando fizeram a pergunta de se o problema principal já estava resolvido, eles basicamente dodged the bullet. Foi tipo responder de uma maneira rápida sem dar bem uma resposta. Sim, mas imagina, quando foi isso deles escolherem os casais, que aquele primeiro casal, ela é que tinha dado o ultimato a ele, e ele
viu que já estava preparado e que não queria participar Sim, exatamente. naquela aventura, não é? E então pediu a namorada em casamento. Exato. Porque ele é que tinha tido o ultimato e já estava preparado, sentiu que afinal queria mesmo, que se calhar era só medo do casamento ou algo assim. Agora, o outro, ele é que tinha dado o ultimato a ela. E ele é que fez o pedido de casamento. Tipo, eu não percebi o que é que mudou na cabeça dela. Na cabeça dela não mudou nada. Então porquê que ela aceitou? Não, mas imagina, ela tinha levado o ultimato para casar ou acabar. Mas o problema Depois é do que... nada aceitou o casamento. Mas o ultimato não foi bem relacionado com isso, pelo que eu percebi. O problema é que eles ambos queriam casar, o problema é que ele queria ter filhos e ela não tinha a certeza se queria ter filhos. Exato. E quando ele fez o pedido de casamento, disse que naquele tempo de dates com as outras pessoas percebeu que só a queria ela tipo, para o resto da vida, que não precisava de um filho, que foi o que ele disse no pedido de casamento. E ela aceitou porque ela queria casar. Eu só acho que foi irracional porque uma questão muito importante para tu estar junta com uma pessoa a longo termo e casares é: queres ter filho ou não? Não é que uma resposta seja correta ou errada, mas para seres um casal, nessas questões grandes tens de estar em sintonia, digo eu. Exato, não é obrigatório terem filhos, mas convém concordarem em ter ou não ter, não é? Mas também não concordo com quando ela... Acho que foi essa que disse que num casamento não podem haver sacrifícios. Não. Tu, numa relação, o que mais existe é pequenos sacrifícios. Ok, olha, hoje estás doente, eu faço isto. Ou hoje não te apetece fazer isto, faço eu. Sim. Só que as questões grandes é importante que sejam discutidas com antecedência. Porque vão afetar, obviamente, a vida, não é? Do casal. Claro. Mas basicamente eu não gostei muito do conceito. Imagina, eu percebi a ideia deles, que para eles é importante perder para dar valor àquilo que tinham. Ok, eu percebo. Mas eu não gostei muito do programa em si. E acho sinceramente que não resulta assim com todos os casais. Há casais que, ok, percebem o que é que tinham e dão valor à pessoa que tinham ao lado, e há casais que pensam se isto é oportunidade para estar com outras, para descobrir coisas novas, para que voltar ao que tinham. Não, exato. Por exemplo, aquele que largou a rapariga com quem entrou pela outra do programa. O Jake, qual é que era? Opa, mas imagina, depois aquilo nem estava a correr tão bem como eles esperavam, notou-se assim uma reticência na reunião, mas a minha questão é normal? Ainda por cima, eles tinham, acho que era das maiores relações lá no programa, não eram os outros? Esse casal antigo. Eu já não me lembro. Ele vinha de uma relação, ok, tinha algumas discussões e problemas, mas todos têm. Não, eu ia dizer, não sei se foste ver, eu fui ver o Instagram deles. Ah, foi. Imagina, logo a meio do programa, eu fui logo ver o Instagram deles e tipo... Mas não fui a meio do programa. Eu fui, Aguentei-me bué. Eu não aguentei. E essa, pronto, a ex-namorada desse, do Jake, aquela que ficou loira, estás a ver? Ela já estava com outro, que ela depois disse na reunião, sim, que já está com outro. Imagina, é isso que eu não percebo. Como é que uma pessoa está a fazer o programa... Basicamente o programa passou o quê? Foi gravado para aí há um ano. Está bem, mas pensa assim, também ela foi dita no programa por outra pessoa que ele tinha acabado de conhecer há um mês. Sim, mas imagina, a cena é, no programa ela estava a lutar bué por ele e não sei o quê, nunca ia desistir dele e foi ali pronto, fartou-se de chorar e não sei o que, ganda fita. E depois ainda tentaram a seguir. Exato, então depois ainda tentaram porque supostamente iam ficar juntos, não é? E depois do nada já está com outro grande amor para a vida toda. Mas é assim, o timing, acho que não tem a ver com o timing Sim, da coisa, tem a ver com a ok, intensidade, mas o que me fez mesmo mais confusão aí foi como é que uma pessoa que já esteve numa relação há mais tempo, porque temos de admitir, os primeiros meses é completamente... Os primeiros meses é praticamente honeymoon phase, tudo é lindo, tudo é bonito e não há discussões. O pior que não é pior, é uma adaptação aos estilos de vida.
eu acho que o mais crítico é ali no 3º ano. Já ouvi dizer que é no 3º, já ouvi dizer que é no 7º. Ok, mas pronto, se tu passares ali o patamar do 3º, acredito que seja no 7º. Mas ali a parte do 3º, imagina, já aconteceu comigo, já aconteceu com amigas minhas, quando bate ali o 3º ano, tipo, é que tu vês, quer dizer, até pode nem ser, mas pelo menos é o que tem acontecido. Mas imagina, eu acho que também depende de relação para relação. Eu acho, ainda no outro dia estava a falar com umas amigas minhas e tipo, nós estávamos a discordar em termos de tempo de, imagina, de separação de uma relação para a outra, estás a ver? Terminas agora, tens de estar quanto tempo sozinha para começares outro namoro, estás a ver? E nós discordámos bué sobre isso. Qual é a tua opinião, só por acaso? Porque imagina, a minha opinião, claro que eu não concordo em acabar hoje e daqui a uns meses estar com outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com a vida, não é? Imagina que tu estavas bem mal com uma pessoa e mesmo assim andavas ali a aguentar a relação e do nada acabaram e passado pouco tempo conheceste outra pessoa que é tal. Tu não sabes, não é? Sim, honestamente, eu não tenho opinião em timings. Não me interpretes mal. Não quer dizer que uma pessoa não tenha significado para ti, mas tu não podes dizer que amanhã... Tipo, não é amanhã... Tu estás a entender o que é que eu quero dizer? Não podes limitar a tua experiência futura se tu tens 100% a certeza que a pessoa para trás... É porque tu tens aqueles, por exemplo, aqueles casamentos que duram anos e anos e anos e que é um comodismo só. Exato. Quando acabam, a pessoa a seguir não pode seguir com a vida dela e até pode conhecer alguém amanhã. O que é que isso tem a ver com se a pessoa gostou realmente da outra ou não? Porque nós nunca vamos saber ao certo o que é que se passa dentro de uma relação. E como amigos, que neste caso é o que nós estamos a discutir, como amigos, o ponto crucial é apoiar. E deixar a pessoa fazer, porque mesmo que caia, que aquilo dure um mês, ou uma semana, ou seja, um one night stand, a pessoa divertiu-se, foi feliz naquelas horas, naqueles dias, naqueles meses, é o que interessa. Sim, imagina, eu não concordo nada com relações em que só estão juntos por comodismo. Eu acho isso super errado. E porque as pessoas acabam por não ser felizes. E tipo, ok que já estão há 6 anos juntos ou há 7 anos juntos, mas tipo, acabas por estar há 7 anos juntos e depois, tipo, estás bem? Não estás a ver? E isso faz-me bué confusão. E depois, imagina, a pessoa acaba porque percebeu isso, percebeu que não é feliz. E passado pouco tempo, tem um amigo que se diverte imenso, que começam a gostar um do outro. Porquê não estarem juntos? Percebes? Isso tanto pode acontecer passado meses, passado 1 ano, passado 2 anos. Tipo, nós não sabemos. Se nós não acabarmos com essa relação e se não dermos oportunidade a conhecer pessoas novas, é que isso nunca vai acontecer. Imagina, eu concordo, ok, eu concordo, mas o que eu não concordo é com as pessoas meterem standards. As pessoas são todas diferentes e concordo que tem de haver alguma consideração também. E é verdade, tem de haver alguma consideração. Não estou a dizer que tem a ver com timings, porque tem a ver com intensidade. Tu podes namorar com alguém um mês. Olha, no outro dia estava a falar no trabalho com uma amiga minha e ela disse que ao fim de pouco tempo de estarem a namorar ou ainda nem namoravam, que o marido dela neste momento virou-se para ela e disse-lhe assim: eu vou casar contigo. E ela disse qualquer coisa do género: vais. E certo é que estão casados hoje em dia. Pá, eu acho que toda a gente é diferente, toda a gente tem timings diferentes e tem a ver com a intensidade e com o que realmente queres. Com o timing certo, tudo. Tu até podes conhecer alguém hoje que é o amor da tua vida, não terem nada e ao fim de uma data de anos voltarem a ver-se. Eu tenho uma conhecida já há alguns anos, foi uma pessoa que trabalhou comigo, que isso aconteceu. Ela foi casada, teve filhos e tudo. E depois, ao fim de uma data de anos, volta a encontrar, acho que era o melhor amigo de infância, e casaram então juntos para o resto da vida porque ela se divorciou. Eu acho que nós não podemos julgar as experiências dos outros baseados nas nossas.
Sim. Cada relação é uma relação diferente, mas pronto, é isso. Eu acho que as pessoas só têm de ser felizes, seja no tempo que for, seja durante o tempo que for, e quando não estão felizes, mudam-se. Mas voltando ao programa, que era o tópico em que estávamos, eu acho que, ok, aquela experiência pode resultar para algumas pessoas e resultou para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo tu vais conseguir esquecer que. Epá, eu percebo que é uma experiência que tu aceitas, mas tu realmente a algum ponto aceitas que a pessoa com que tu queres casar está a ir dormir com outra e a fazer coisas com outra íntimas e a ter conversas que tem contigo e tudo mais durante um mês sem tu saberes o que é que anda a fazer. Imagina, não é uma questão de controle, é uma questão de respeito, percebes? Tipo, A cena é, tipo, eles estão um mês, podem não fazer nada, podem só estar a aprender a viver com a pessoa, tarefas e não sei o quê. Mas, primeiro, só outro ponto é que elas vão para lá porque fizeram um ultimato, porque elas querem imenso casar com a pessoa. Para chegares ao ponto de quereres casar com a pessoa, tens de gostar muito da pessoa e querer estar com ela para o resto da vida. Como é que tu passas disso a acabarem se ele não quiser casar? é isso é que eu não me faço confusão. Como é que tu fazes um ultimato a alguém? Imagina, uma coisa, perdão, é tu quereres imenso, a outra pessoa não querer. Ok, mas não quer porquê? Primeiro sentavam-se e exploravam os pontos. Epá, não queres mesmo. Não é um programa que vai mudar isso, na minha opinião. Se a pessoa não quer mesmo casar, porque há sempre uma pessoa. Nós, raparigas, por norma, queremos sempre casar mais que os homens, porque é uma coisa que basicamente nos é incluído pela sociedade desde miúdas. As princesas todas casam. É todo um filme para o nosso lado. As princesas fazem as tarefas diárias, as princesas fazem as limpezas de pele, nós sabemos plenamente. Agora, eu acho que tem de estar na mesma página para ser esse passo. E se não está pronto e tu amas mesmo a pessoa, tu também vais esperar que a outra pessoa esteja pronta para dar esse passo, porque é um passo sério. Claro. Mas pronto, eu acho que, ok, gosto da intenção do programa, gosto se calhar podiam ter feito um meio too hot to handle, meio ultimatum. Era o que eu fazia. Neste conceito de programa, imagina, tu teres um programa assim, deste género, mas aquele mês até poderias selecionar outra pessoa, mas não podias fazer nada. E tinhas workshops só com os homens e só com as mulheres e em casal, com o casal que vieste, de modo a progredires como casal. Podiam ser desde passar por uma parte psicóloga, tipo terapia de casal, sei lá, para ajudar nos problemas que têm entre casal, porque isso realmente ajuda vários casais. Sim. Quer dizer, eu não conheço ninguém que tenha feito, mas... Não, mas imagina, a terapia de casais de certeza que ajuda imensos casais. Porque normalmente cada parte do casal vê só o próprio... O seu lado. Sim, só vê o seu ponto de vista. E é isso que estraga uma relação. É isso que acaba com qualquer amor e qualquer sentimento que a pessoa tenha. Porque muitas das vezes tu só vês o teu lado, só queres saber do teu lado e queres levar a tua avante. E o que é que acontece? Desgastas a outra pessoa. Tanto de um lado como do outro. E às vezes, se calhar, os dois lados. E é isso que eu acho mau. Eu acho que nós, quando estamos numa relação, nós temos de pensar no outro. Nós temos de pensar no nosso bem-estar, na nossa felicidade com ele, mas também da felicidade dele connosco, não é? Porque se ele estiver feliz, nós estamos felizes. Claro. E se nós estivermos felizes, ele também está. Mas pronto, ser uma experiência mais virada para o crescimento, embora a experiência já seja virada para isso, mas como têm toda a liberdade do mundo para fazer tudo o que querem, acaba por estar um bocadinho à mercê. Por exemplo, aquele foi para a discoteca até às tantas e andou 2 semanas a falar com a outra. Epá, ok, tudo bem, mas não era para isso que tu vinhas aqui, percebes? E depois a desculpa foi mesmo esfarrapada. Eu acho é que o programa em si queriam ter um conceito
que depois não foi Não bem resultou, trabalhado. exato. Tipo, não resultou. Basicamente, eles só juntaram casais com outros casais e Foi tentaram... swing, foi um programa de swing. Exato, e tentaram que as relações resultassem ou não. E pronto, não houve ali assim nada... De desenvolvimento emocional que fosse Exato. dar progressão. Imagina, é aquilo, ok, tiveram um mês sem a pessoa, tem aquela coisa do... Ok, tu perdeste, estás a sentir a falta. Daí tem tudo bem, mas a nível de como o Too Hot to Handle tem, novamente, os workshops e essas coisas assim, obrigam a que haja realmente introspeção e que tu vejas mesmo o lado da outra pessoa e que acabes por te conectar contigo mesma, pelo menos é o que dá a parecer do programa, não é? E acho que foi essas experiências e os limites também que faltaram ali no programa. Porque como é que aquele rapaz, por exemplo, estava completamente dedicado à experiência se não estava nem com a pessoa que estava ali, estava a ir buscar experiência a outra rapariga qualquer no Instagram? Epá, tem de haver ali uma maneira qualquer, eu percebo que seja para manter a vida normal também, mas Sim, porque eles ali têm acesso a discotecas, têm acesso a tudo do exterior. devia haver algumas regras, vá, de modo a que a experiência resultasse mesmo, porque como tem essa liberdade também acaba por perder um bocadinho a obrigação de tu estares ali a fazer o que estão a dizer para fazer, a experiência Sim. que tu disseste que ias fazer. Sim. Mas pronto, nós não gostámos muito. Estamos à espera de mais reality shows. Netflix, por favor. Patrocinem-nos, nós Também. vemos e comentamos sempre. Exato. E damos sempre a nossa opinião sincera, que desta vez não foi a melhor. Mas pronto. Foi isso e estamos à espera de novos reality shows. Que agora não tem aparecido mais nenhum. Nenhum de jeito, pelo menos. Acho que agora podemos passar para o próximo tema que nós tínhamos pensado em falar, que é coisas estranhas que todos fazemos e que não fazem sentido nenhum. Mas que é comum em várias pessoas fazer. Exato. Nós estivemos a pesquisar algumas coisas porque nós não reparamos em tudo o que é estranho em nós, não é? A ideia deste episódio começou com pesquisas de sintomas no Google. Temos sempre cancro, ou estamos sempre a morrer de alguma forma, ou coisas que não é possível tratar, mas toda a gente vai pesquisar. E dá sempre para morrer. Tipo, dor de barriga, morte. Dor de cabeça, morte. Aneurisma logo cerebral, já Exato. vais morrer amanhã. Tudo que vamos pesquisar de sintomas dá sempre para morrer. Morrer, ou então muito grave que não dá para recuperar, quase. Exato. Também aquela do tu ires ao frigorífico 500 vezes e depois deixares a porta aberta e ficares ali a olhar como se subitamente fosses lembrar do que é que queria ou subitamente fosse aparecer uma nova coisa no frigorífico que te apetece. Yeah. Isso não faz sentido nenhum. Isso acontece-me imensas vezes, tipo no frigorífico e na despensa. Eu vou lá e fico só a olhar. Não te acontece? Fico só a olhar a ver o que é que me está a apetecer. Fico ali tipo minutos às vezes a olhar, só a olhar e pronto. No mesmo seguimento, o esquecermos do que é que andamos a fazer. Levantas-te determinada a ir fazer qualquer coisa, chegas a um dia e pensas assim, se eu vinha fazer o quê? Voltas para trás, lembras-te, depois chegas ao sítio e não te lembras outra vez. Isso é terrível, isso é terrível. Eu às vezes faço, imagina, às vezes estou no telemóvel e vou enviar uma mensagem a alguém e eu já não me lembro o que é que eu ia dizer. Eu volto o telemóvel atrás, tipo, onde é que eu estava, tipo, a tentar lembrar-me o que é que eu ia mandar, de certeza que era sobre alguma coisa que eu estava a ver. Isso é horrível. Ou então mesmo quando te pedem alguma coisa e dizes, vi aí qualquer coisa, e te dizes, ok, vou ver, pegas no telemóvel, começas a ver, e a pessoa passado meia hora pergunta, então já fizeste aquilo? Não, peguei e comecei a ver stories ou assim. Yeah. Mas isso é bué comum, ou tipo, pegas no telemóvel e está bué mensagens para responder e tu esqueces do que é que ias pesquisar. Isso acontece-me bué vezes. Ou então estás sem bateria, estás fora de casa, tens o telefone no bolso, estás sem bateria no telemóvel e estás sempre aí a ver se tens alguma notificação a tentar ir ver stories e pegas no telefone e ficas, fogo, estou sem bateria. Não, mas pior que isso é, imagina, é grave o que eu vou dizer, mas eu fico super estressada quando não tenho bateria.
Tipo, quando eu não tenho bateria, eu começo logo a pensar que estou incontactável, que vão-me precisar de me ligar, que eu vou, tipo, estou sempre, para além de estar sempre a ir ao telemóvel, tipo, para ir às vezes só ao Instagram ou assim, do género, eu estou sem bateria, qual é que é o meu intuito de ir ao telemóvel? Eu já sei que estou sem bateria, estás a ver? E depois lembro-me que estou sem bateria, fico outra vez ansiosa porque estou sem bateria, vão-me ligar, vão precisar Precisa de alguma coisa de e nós não alguma estamos coisa. contactáveis, já. Isso é horrível. Também- Eu odeio ficar sem bateria. Também eu. Mas imagina, não é necessariamente porque eu preciso estar sempre a mexer no telemóvel, mas é por eu saber que estou sem bateria. Exato, é eu saber que preciso de ter o telemóvel. Às vezes nem é preciso para nada, mas só o facto de eu achar que estou incontactável dá-me logo um grande ataque de ansiedade. Mesmo certo. Outra coisa que nós também fazemos de vez em quando é quando as pessoas falam demasiado nos transportes públicos ou nos cafés. Toda a gente faz isto. Isto são coisas que toda a gente faz. Ninguém admite, mas toda a gente faz. É ficares ligeiramente a ouvir a conversa. Sim, mas imagina, isso principalmente, por exemplo, no comboio. Eu às vezes, ainda hoje, eu ia para o trabalho no comboio e as pessoas, primeiro a falar ao telefone, falam super alto. E começam com conversas que não interessam a ninguém. Imagina, ainda hoje isso aconteceu. O comboio inteiro fica a saber da tua vida ali, em poucos minutos. Claro que tu, mesmo que queiras ignorar a conversa, Não consegues. não consegues, porque a pessoa está a falar tão alto que o comboio inteiro está a ouvir e tu acabas por saber tudo. É horrível. Eu farto-me de... Irrita-me, bué. Exato, irrita imenso. É mesmo horrível. Outra coisa que eu também faço é, depois de ter uma discussão ou assim, pensar no que é que podia ter dito de uma melhor forma. Isso também me Ou acontece. pré-preparar-me para uma conversa que eu sei que vai ter de acontecer, então pré-preparo-me mentalmente com respostas, depois chego lá e não sei nada igual, mas... Não, mas imagina, eu por acaso até sou boa na argumentação e eu considero que é uma das minhas qualidades, que tipo, quando eu preciso de improvisar, aparecem-me os argumentos do nada. Mas eu fico super irritada quando, ok, eu ganhei a discussão, de certeza, porque eu gosto de discutir até ao fim, quando tenho razão, como é óbvio. Mas eu tenho sempre. Não, mas eu fico super irritada quando, imagina, acabou a conversa, não é? Fico sozinha nos meus pensamentos e começo-me a lembrar de coisas Que eu podia ter dito e não disse. Exato, que eu podia ter dito, que eu ganhava logo ali a conversa, porque o que interessa é ter razão, não é? E aí que eu não disse, eu fico mais irritada comigo própria do que em ter perdido a conversa ou alguma coisa do género. Isso é mesmo super irritante. E quando... Eu não sei se tu fazes isto, mas eu faço isto bem vezes. E boa gente faz isto normalmente. É... Tu dizem-te qualquer coisa e tu perguntas o quê? E depois o teu cérebro acaba de processar e tu já sabes o que é que a pessoa disse. E tu dizes, e tu respondes à pessoa e a pessoa diz, Antes então que a porquê que pessoa- perguntaste? Exato. Não, mas imagina, há pessoas que já têm esse tique mesmo, de tu estás a falar e a pessoa, isso é irritante. Primeiro, eu não respondo logo, porque has de fazer este teste. Imagina, tu estás a falar e a pessoa diz isso, estás a ver? Se tu não responderes logo, o cérebro da pessoa ainda está a processar o que é que tu disseste e a pessoa responde automaticamente como tu estavas a dizer. E tu não precisaste repetir. Estás a ver? Juro-te, isso acontece com boas pessoas. Mas eu nunca percebo. Imagina, no meu automático, quando a pessoa diz ou o quê, eu automaticamente repito. Depois a pessoa às vezes já está a gozar e diz e eu repito outra vez e a pessoa percebia a primeira e olha. Não, isso ainda é mais estúpido quando dizem isso, percebi à primeira. É mesmo para gozar com uma pessoa. E aquelas pessoas que falam de um assunto qualquer, explicam, falam bem e tu perguntas a primeira vez para repetir, à segunda também não percebes e depois já começas só a dizer sim. Então compreendeste? Compreendi, claro, tens toda a razão. Mas às vezes as pessoas só querem também falar, nem interessa muito a tua opinião. É verdade. Esta eu nunca fiz, mas estava aqui num site e eu achei engraçado. Imaginar como seria ter o poder de mover as coisas com a mente e às vezes tentar movê-las. Nunca fiz isto. Não, eu também não. Também a Carol nunca ia admitir que era anormal, não é? Não, mas sabes o que é que eu faço às vezes? Imagina, não sei se tu fazes. Eu, quando não consigo dormir... Isto é bem estúpido, mas eu acho que há pessoas que fazem isto. Quando eu não consigo dormir, tipo,
deito-me e ponho-me a imaginar, tipo, como seria episódios que eu crio na minha cabeça. De tipo, por exemplo, agora eu estou a ir jantar aqui ou ali com uma pessoa e depois a pessoa diz isto e eu digo aquilo. Eu também faço isso. Eu faço histórias na minha cabeça até adormecer, juro. Também faço isso, mas vi, isto, e tu vais achar isto bem estúpido, mas vi um TikTok de uma pessoa a dizer que um professor numa aula de faculdade tinha dito que se tu, quando estás a tentar dormir, imagina, isto até resulta, isto é estúpido, mas isto resulta. Agora, a ciência por trás da cena eu não te consigo explicar, que já foi há bem tempo, mas é tu pensares em objetos que não tenham ligação nenhuma o mais rápido que tu conseguires. Imagina uma lâmpada, um vaso e uma porta e um banco. Imagina, a ideia é tu pensares as coisas, os objetos mais aleatórios que tu conseguires o mais depressa possível. Supostamente isso ajuda o teu Cérebro. whatever, sim. Tipo, a adormecer mais depressa, estás a ver? É assim, resulta, mas eu também faço isso que tu fazes. Isto foi um vídeo à toa que eu vi no TikTok. Não faço ideia porquê, nem porque é que apareceu na minha For You page, mas a verdade é que resulta. Mas como é que sabes que resulta? Porque já experimentei. Imagina, o teu cérebro deixa de conseguir pensar tão depressa, tu estás a pensar em objetos completamente aleatórios muito depressa. E tu notas a diminuir, tipo, tu consegues olhar para vários objetos e dizer o nome deles todos. O ponto é que estás a dormir, estás de olhos fechados, estás às escuras, então estás a imaginar. Ao início tu consegues ter uma velocidade muito grande a pensar nos objetos, mas vai diminuindo gradualmente e, consequentemente, o teu cérebro vai adormecendo. Cérebro, porque tu disseste cérebro. Sim, não sei. Mas por acaso nunca experimentei esse, mas vou experimentar. Mas o que eu costumo fazer, pronto, é esse de criar histórias na minha cabeça e resulta, eu adormeço. Adormeço rapidamente. E mais? Por acaso não me lembro assim de mais nenhuma coisa estranha que eu faça. Aquilo de trancarmos 1001 vezes o carro, sabendo que já está trancado, nós voltamos a trancar. Eu até tiro... Agora não, mas quando eu vivia em casa dos meus pais, quando eu desligava, por exemplo, o ferro do cabelo ou o ferro da roupa, tirava fotos às tomadas para garantir que tinha deixado desligado. Eu já ouvi quem faça isso também. Imagina, porque eu voltava para trás às vezes e eu ia a pé para a paragem do autocarro muitas vezes. Voltava para trás para confirmar que tinha ficado desligado. Às vezes atrasava-me para ir para onde tinha de ir sem razão nenhuma. Então, e falar com voz de criança para os bebés e para os... Para os quem? Exato. Não faz sentido nenhum. Pois não. Mas imagina, é super fofo imaginar um cachorrinho. Tipo, é inevitável tu não falares com a voz de bebê. Mas acho que não tenho assim mais nenhuma Coisa estranha. coisa estranha para contar. Então, tenho aqui um tópico que lembrei-me agora que podíamos também falar. Tens acompanhado o caso em tribunal de Johnny Depp? Sim, mas pouco. Também não tenho acompanhado imenso. Não tenho ligado muito. Mas também não tem sido tudo uma telenovela, pelo que eu tenho visto de vez em quando. Já ouvi dizer que o advogado dela, agora não lembro o nome dela, mas que o advogado dela fez object ao advogado dela. Sério? Essa não ouvi. Já... E foram feitas perguntas ridículas em tribunal a Johnny Depp. Novamente, do que eu tenho visto nas redes sociais. Do que partilham, não? Exato. Houve uns que perguntaram... Tipo, imagina, as perguntas não eram redirecionadas, na minha opinião, às vezes para o que estava a acontecer entre eles os dois, mas sim para as relações com amigos e coisas assim com ele. Que eu não vejo assim grande relação ao caso. Mas pelo que eu ouvi dizer, que eu acho uma coisa ridícula, se for verdade, é que no meio disto tudo, do que se está a provar, é que ela também lhe fazia Violência doméstica. Mas ela é que ela é que abriu o processo. Ou seja, ela abriu o processo sabendo que ela é que fazia violência doméstica. Se for verdade. Supostamente. E não faz sentido. Se bem que acho que já ganhou um bom dinheiro e já prejudicou a carreira dele e já tudo mais. Ainda hoje perguntaram-lhe, não sei onde, acho que por acaso foi, já não sei nem o que lhe perguntaram, mas perguntaram-lhe se ele voltava a trabalhar para a Disney para fazer os Piratas das Caraíbas.
se lhe oferecessem não sei quantos milhões e não sei quantos camelos ou uma coisa assim, tipo no gozo. E ele diz que não voltaria a trabalhar para a Disney. E eu concordo. Imagina, uma pessoa é culpada, é inocente até ser provada culpada. E ele foi automaticamente julgado. E ela ganhou papéis em filmes e tudo mais. Sim. Ou as carreiras dos dois ficavam em stand-by e não vinha a público, ou tentava-se pelo menos que não viesse a público o que estava a acontecer, ou se não é só um que é prejudicado, não é? Sim. Sem haver provas. Mas normalmente, pronto, esses casos de celebridades vêm sempre a público e é sempre mau para os dois, não é? Mas neste caso, viram logo o homem como o vilão da história. Exato, não deram o benefício da dúvida, sem sequer antes verem as provas e ir a tribunal, até que agora anda a dar tudo uma volta. Ao início era grande parte Me Too, porque ela tinha sido, agora já anda tudo do outro lado. Acho que faltava aí um bocadinho de... Imagina, benefício da dúvida. Acho que não somos ninguém para julgar alguém antes de ter provas. Sim. Mas pronto. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras partilhar. Assim, atual, queiras referir, Carol. Não sei assim nenhum tema. Também já abordámos imensos hoje. Sim, hoje foi assim mais soft. É. Também queremos trazer-vos... Imaginem, todos os episódios tentamos trazer-vos um bocadinho da nossa atualidade, de temas... Da nossa não, mas pronto, temas da atualidade no geral, e trazer um tema novo para o podcast, de modo a que não se cansem do que estão a ouvir. Nós, com os episódios mais compridos, convém ser mais interativo e termos mais temas para que não nos repitamos tanto e ao mesmo tempo vocês gostem de nos ouvir. Mas deem-nos opiniões. Sim, queremos saber o que é que gostam mais de ouvir também. Não, nós normalmente trazemos temas que nós gostamos de abordar, não é? Mesmo tendo opiniões diferentes, claro, porque nós temos personalidades diferentes. Exato, não, nem seria giro se tivéssemos sempre a mesma opinião. Sim, em concordar em tudo também não fazia sentido. Mas se tiverem algum tema que gostassem de ouvir a nossa opinião ou o que é que temos a dizer sobre isso, podem partilhar connosco que nós tentamos trazer para os próximos episódios. E então, riam e chorem muito e até para a semana. Tchau! Rir e chorar por mais.